a serem empregados no escritório, as limitações enfim, né, de tempo, de espaço. Eu falo, olha, de tudo que eu tive na vida, e eu me empreendi muito em diversos campos, né, eu diria que o melhor negócio do mundo é o escritório de advocacia, desde que você saiba o que é empreender. Porque não é diferente, né? Você precisa de clientes, e a vantagem é que você não tem que estocar nada, você não precisa de empregado, você vende o seu know-how. O essencial aqui, nesse ramo, e que tem Oi? Bom, voltando. Oi. Está dando Fala, um Cláudio. retorno. Está dando retorno na minha voz? Não, para mim está bom. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí só acontece realmente para quem está operando em direto. E aí, o que eu costumo dizer é isso, né? Você, sendo que o principal ativo que você deve trazer para esse negócio é respeito, tá? Respeito ao cliente, respeito aos seus conhecimentos, respeito à sua limitação, à sua capacidade, e esse respeito vai fazer com que ele seja recíproco, óbvio, né? E você acaba semeando credibilidade. A credibilidade, porque direito é uma coisa que você não se obriga de resultado. Você deve avaliar a qualidade do direito. Prometer resultado jamais. Então, se algum advogado um dia chegar para qualquer pessoa e falar assim, causa ganha, fuja a 7 pés. Você não está tratando com advogado, você está tratando com estelionatário, porque não existe causa ganha, né? Há exemplo aí do que nós temos naquela que deveria ser, né, a nata da nossa corte, né? Nós temos 11 cabeças que são as excelências do Brasil e elas pensam divergente. Então, você imagina isso, né, em pisos mais baixos, como é que você vai garantir resultado? Não tem como. Então, é o que eu normalmente faço. Aconteceu. É esse trabalho aqui no meu escritório e que tem me satisfeito muito. Por acaso, eu acho que eu nunca levei tanto tempo numa carreira quanto em advocacia. As demais, enfim, foram escolas, como essa também está sendo, só que essa ainda está no seu permanecer. Eu acho que o direito ele é sempre bem-vindo, né? Assim como carreira, eu acho fantástico, né? Porque você não tem nem idade também para você deixar de exercer, né? E aí? Aliás, isso, Cláudia, é uma coisa que eu até observo, porque eu vim fazer direito, eu já tinha 50 anos de idade. E eu acho que realmente, é uma carreira que demanda maturidade, tá? Porque o direito ele é muito lógico. Quanto mais de vida você tiver, melhor você vai observar os casos. E acho, né, que alguma coisa deveria ser até matéria curricular, de ensino médio, pelo menos, né, para que não é formar um advogado, mas dar consciência das pessoas dos direitos que elas têm, né, para não entupirem, às vezes, os fóruns com demandas absurdas. Ou então serem vítimas, né? Também tem outra perspectiva. Às vezes se tornam vítimas fáceis porque não conhecem seus direitos. E aí ficam submetidas a abusos de toda espécie, né? O abuso seja do particular, né, no administrativo, seja do Estado, né? Porque o Estado também comete erros. Esconde, né, nossos direitos. Não, às vezes abusa deles. Eu posso te falar um caso aqui recente em que a pessoa, após 2 anos de trânsito em julgado, absolvida, né, portanto, já desde então, foi recebida por uma guarnição policial com mandado de prisão sobre esse processo, que já tinha sido arquivado, com ele absolvido. Então, né, veja aí o que as coisas estão assim à rua, publicamente, né, disponíveis para nos ocorrer. Então, sem sombra de dúvidas, realmente uma seara que eu sou feliz.
Você teve Fala, muitas Cláudia. estações aí na... Peraí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você teve muitas estações na sua jornada, de desenhista, roteirista, empresário e advogado. Em qual dessas fases você mais se descobriu? Ô, Cláudia, eu costumo dizer que eu sou um sujeito mimado pelo Papai do Céu, entendeu? Ou seja, aquele que nos criou, que está dando essa oportunidade para a gente, ele olhou para mim com um olhar muito carinhoso, me deu dons diversos, né? Um deles foi desenhar, outros foi a comunicação, né? Você vê, dizem que advogado fala muito, né? Um advogado que gosta de falar, então, e tem dom de falar, você imagina como é que é. Então, aonde, digamos assim, que eu nadei feito peixe na água, foi em tudo aquilo em que eu pude exercer comunicação. Tá? Então, eu vou contar aqui alguns episódios dessas aventuras, Alexandre, dessas minhas só um aventuras. minutinho. Oi. Cláudia, a sua imagem não está? Sai e entra de novo. Tenta sair e entrar de novo, que vai voltar a sua imagem. Enquanto isso, o Alexandre eu vou conversando aqui com o Alexandre. Então, Diga, Alexandre. então vamos lá. Eu vou dizer quando é que um desses dons, que uma vez eu escutei não sei se foi um sermão, foi alguma coisa dentro de um ambiente religioso, e que falava exatamente dos dons que Deus nos dá, né? E eu me lembro que eu estava em Portugal, vivi lá por 14 anos, e que eu fui lá para desenvolver, né? Eu fui lá no afã de trabalhar com escrita criativa. Fiz lá um curso de roteirista para conhecer o meio, porque eu acho que criatividade não se ensina. Ou você é criativo ou não é. Mas entendia que precisava conhecer alguma técnica, ou conhecer algum meio de entrar naquele ambiente. E tive a felicidade de escrever mais de 200 episódios de humor em Portugal. E, além disso, todos em horário nobre e nas 3 estações de TV de Portugal, RTP, SIC, TVI. Entretanto, trabalhar com arte é uma coisa extremamente arriscada, tá? Extremamente volátil, porque enquanto você tem produção, ótimo, mas o público cansa, não quer mais aquele formato, não tem mais interesse, e, de repente, você é remetido para um vazio de trabalho. E isso aconteceu comigo, foi uma coisa curiosa, e, salvo erro, isso aconteceu em 2000, a volta de 2000, 2001, 2002, sensivelmente. Porque a Endemol, né, tinha lançado uma coisa chamada Big Brother. E, até então, aquilo era desconhecido, era um formato totalmente desconhecido, o formato do reality show. E vieram vários. Depois disso, depois desse sucesso, vieram vários. As TVs só queriam comprar reality shows. Eu escrevia programas de humor, os programas de humor que eu escrevi foram depois remetidos porque as TVs já os tinham comprado e tinham que exibir de toda sorte. E aí, como é que o fizeram? Final da grade. Os programas de humor eram exibidos 1h da manhã, 1h30, quando realmente só aquelas pessoas que estão interessadas em comprar anéis e tapetes estão assistindo televisão, né? Porque as pessoas estão mais interessadas em compras do que praticamente assistir televisão, né, naquele horário. E aí eu tive que me virar, né? Bom, para a escrita não está dando, o que vai acontecer? Naquela época, naquele momento, melhor dizendo, Portugal estava lançando, veja só, em 2000, volto a dizer, em 2000 e 2002, Portugal estava lançando, ou pelo menos se atrevendo a lançar, a sua primeira revista masculina. Mas era uma coisa assim, anedótica, chegava a ser anedótica. A percepção, a ousadia deles para o erotismo era alguma coisa que
barrava naquilo que você vê em qualquer praia. Ou seja, era uma mulher de biquíni. Eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, vocês têm que ser mais ousados, né? Vocês estão precisando de calor tropical aqui. Não que eu fosse lá posar nu, mas uma coisa que eu percebia que eu poderia contribuir, ou pelo menos me atrevia tanto, era que aqui no Brasil, onde já havia revistas masculinas há décadas, havia um espaço para charge ou anedotas. E eu vivia praticamente... Eu fui para Portugal para viver de contar piada de português, né? Ou pelo menos com os portugueses. E eu pensei em fazer uma charge para vender. Liguei para a edição da revista, perguntei se eles compravam charge. Eles disseram que sim. Eu, naquele mesmo momento, na cozinha da casa que eu morava, juntei umas folhas de papel e fui fazendo desenhos com piadas. E fui na estação de Queluz, né? Portanto, na Grande Lisboa. Desembarquei lá com aquele maço de papéis. O diretor da revista, o editor, me recebeu e eu fui mostrando os desenhos para ele. Ele ia rindo, assim, de uma forma simpática, até que um desenho realmente o impressionou, ao ponto dele rebentar numa gargalhada. E ele falou assim, esse aqui eu vou comprar. Todos são bons, mas esse aqui eu vou comprar. E naquela época, salvo erro, foi a volta de 250 euros o desenho. Aquilo salvou meu mês. Então, o que eu digo é todas as fases, para mim, foram marcantes. Seja como roteirista, seja como desenhista, seja como empreendedor num restaurante, lojas de autopeças e, obviamente, aquilo que hoje justifica esse nosso contato, que foi a criação, né, da programação, né, onde nós nos atrevemos a criar conteúdos para a televisão no momento em que a TV a cabo estava crescendo no Brasil e hoje são chamados streamings, né? Talvez, eu não vou dizer que nós erramos o tempo, mas hoje mais... Eu acredito que erramos no tempo. Mas mais do que... Mas foi uma perspectiva muito acertada, porque hoje, mais do que nunca, as televisões não produzem mais, elas compram os conteúdos, né? Assim como os streamings. Você hoje chega lá e você consegue aportar um produto que nem que ele tenha sido apenas desenhado no papel, né? E depois você faz aí a conjunção com os demais elementos necessários para você produzir. Mas e outra coisa, né, que veio a facilitar muito a vida de quem tem a pretensão de produzir conteúdo é que hoje você tem uma produtora na sua mão, né? Você tem um celular que é capaz de fazer tudo. Ele edita, ele melhora a imagem, enfim, você com um aparelhinho, sendo criativo, você consegue alcançar aí audiência, né, ou assistência, como você queira chamar, que hoje nem as televisões estão conseguindo. Eu vejo, às vezes, Está sem som. Você não está me ouvindo? Não, a Cláudia precisa sair e entrar de novo, porque como ela está no celular, às vezes dá pane. Cláudia, sai e entra de novo. Vamos lançar uma campanha para um celular novo para a Cláudia. Isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? O que te ensinou sobre a sua comunicação e criatividade? Porque você foi um visionário de muitas coisas. Cláudia, o que acontece? Eu não sei se a tua pergunta é no sentido de conhecimento acadêmico, né? O que eu digo é o seguinte, eu sou muito intuitivo, tá? E sempre fui. Até mesmo minha ida para Portugal, ela se deu na mais absoluta intuição, tá? Eu diria que uma intuição cósmica, tá? Portanto, a informação vem, e não sei aí no que as pessoas que nos assistem acreditam,
mas isso, para mim, é um fato. Né? Eu não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta para todos. Eu estou dizendo que, para mim, Bom, você está falando é uma duas coisa que... esotéricas, né? Tem duas Sim, sem esotéricas, então a dúvida. gente Não, entende muito bem. eu estou falando, né, do extraordinário, do sobrenatural. Né? Não estou falando de nada cartesiano. Então, essa coisa, falei de dom, né? Estou falando de intuição, então tem muita coisa que acontece na minha vida e que, digamos, de alguma forma é conversada comigo, né? Antes, e apontando, né, caminhos, apontando possibilidades, né, e fazendo com que os desafios acabem sendo ultrapassados. E, E é Alexandre, o que nos traz aqui. o que mais te surpreendeu nesse caminho de divertido, de coisas assim que te marcou, que você não consegue esquecer? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu costumo colocar essa questão para alguns amigos ou pessoas, né, melhor dizendo, que conversam comigo e falam assim: se eu pudesse voltar atrás, eu modificaria isso ou modificaria aquilo. Aí eu respondo assim: olha, eu já fiz essa análise também, né? Porque aquilo que você está apontando é para o passado e o que no passado foi mais marcante, né? Eu diria que toda a minha vida ela é pautada por episódios que eu não consigo dizer assim: olha, esse aqui é o mais brilhante de todos, né? Até mesmo porque eu estaria limitando muito essa sensação. Então, eu fico muito disponível para que o surpreendente ocorra novamente. Então, dessa sorte, eu não graduo esses episódios. Eu não os dou assim. Todos são importantes, todos. Eu não... E agora, voltando àquilo que eu estava querendo narrar, eu falo assim: eu sei exatamente em que ponto da vida eu deveria ter, ou eu gostaria de voltar, né, para, digamos assim, traçar uma outra trajetória. E, ao fazer isso, eu olho para os meus 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, mas aí eu teria que ser um demônio para voltar aos 9 anos com a consciência que tenho hoje. Ó, Todo mundo você vai voltar aos 9, você vai saber exatamente o que foi a sua vida, e ali você vai traçar o que você quer. Daí vale, né? Você entrar numa máquina de tempo, todo mundo queria, pois né? só que o que acontece? Mesmo que me fosse dada, né, essa possibilidade, e eu alterasse qualquer evento a partir dali, eu abriria mão, certamente, de encontros na minha vida que foram fabulosos. Verdade. Encontros na minha vida que trouxeram pessoas que eu quero carregar para a vida inteira enquanto tiver uma memória saudável. Um deles é a Cláudia. Pô, como é que eu vou tirar a Cláudia da minha vida? Toda vez que eu penso na Cláudia, eu rio de felicidade. Porque, enfim, né? É isso aí. Dá vontade de rir. 1000 aventuras, né? Não, Olha, a Clau ela vai para outra vida, ela está enraizada já na nossa. Pois é. Aí como é que nunca você... mais ela sai das nossas vidas. Pois é. Mas veja bem, se você volta ao passado para corrigir uma determinada coisa, muito provavelmente você vai se arriscar a apagar pessoas que foram muito importantes. Né? Eu penso a mesma coisa. Né? Então, poxa, como é que eu vou mensurar aquilo que foi, sabe, mais impactante, né? Eu realmente não consigo ver assim, né, com essa métrica, ao ponto de isso aqui foi mais, isso aqui foi menos, né? Mas muitos episódios na minha vida foram relevantes para que eu hoje pudesse caminhar com o sentido de que me sinto feliz, sabe? Me sinto realmente, não vou dizer uma pessoa realizada, porque ainda estou realizando, né? Mas me sinto feliz. Eu acho que num juízo assim
amplamente observado, né, com erros e acertos, eu diria que meu pai ficaria orgulhoso de mim. Sem Então, dúvida acho que nenhuma. tudo. Bom, eu Eu acho acho que que. faz, Exatamente, exatamente. pela nossa trajetória. Mas existe algum episódio divertido daquela época que você nunca esqueceu? Pô, Cláudia! Eu já lembro. Só de pensar, eu já estou muito Pô, Cláudia, animada. olha, ô, Cláudia, Legal, vamos lá. tudo. Qual Mas tá época você quer que eu elenque episódios engraçados? Vocês Eu sabem o saio que o Alexandre toda hora, eu fazia? sumo aqui. A Toda gente, hora. às vezes, estava passeando e eu queria ir para algum lugar que ele não queria. Ele se fazia de velho. Ele se fazia de velho. Formidável, formidável. Ai, meu Deus. Ou falava que ia pôr a peruca. Você ia colocar a peruca, Cláudia, você tem que sair e entrar, porque a gente não te vê. Sai e entra de novo. Aquela peruca que foi um sucesso. Na verdade, eu cheguei no nível de espiritualidade que eu sou invisível, entendeu? Eu tô aqui. Você é ultrassensível. Vocês têm certeza? Eu tô vendo vocês. Como é que vocês não estão me vendo? Não, a gente não está te vendo. Eu sou preto. Eu vejo um preto na Cláudia. Sério? Não, mas é o que ela falou. Ó, A presença dela ultrapassa sentidos. Não precisa da visão. Né? Ela se faz presente. Espera aí que eu já volto. Um dia. Ela vai entrar e sair várias. Isso acontece. Várias vezes, várias vezes. A gente tem que comprar um celular para a Cláudia, cara. A gente vai fazer uma campanha aqui online. Olha, Vaquinha online. Vaquinha online. Eu vou mandar um iPad para ela. Eu gostaria um dia de fazer um encontro, você, o Flávio Cabreira e Xavier com a Cris. Meu Deus do céu. Ali, o Flávio é o nosso eterno rintintim, cara. Rintintim. Precisava chamar ele. Ele hoje é diretor do Ratinho, né? Ele é das direitos. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Pô, o Flávio é aquele amigo, ele tem que ouvir isso, tá? O Flávio é aquele amigo que a gente recebe em casa e tem vontade que ele não vá embora. E eu vou trazer ele aqui, porque ele topou em fazer uma entrevista com a gente. Tem que fazer uma live com todo mundo, já pensou? Sim, imagina, os sessentões eu estou chamando todo mundo, né? Porque cada um tem uma trajetória, cada um tem, assim, deu uma guinada, foi para cá, foi para lá, e hoje nós estamos, vamos dizer, no acerto, né? E hoje, inclusive, você à frente do direito na praça, ajudando tanta gente de forma gratuita. E, assim, como nasceu essa ideia? Porque foi formidável. Isso é humanitário. Ô, Cláudio, uma coisa que é aquilo, né? Você me conhece bastante bem, com relação à criatividade. Eu tinha a necessidade, né, ou sentia a necessidade, e que vem se expandindo, de ser útil. Né? E eu pensei em fazer ter um produto que me desse essa satisfação. Eu posso dizer uma coisa, verdadeiramente, eu não ganho 1 centavo com direito na praça. Tá? Até as pessoas chegam para mim e falam assim, compra seguidor, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, isso não é meu objetivo. Até mesmo porque, se tiver que acontecer, acontecerá. Né? Isso é uma coisa pessoal, é muito além do que as pessoas acham que é dinheiro, né? Exatamente. E o meu objetivo realmente foi... E o meu objetivo realmente foi criar alguma coisa de utilidade. E por que fiz na praça, não fiz aqui no escritório, não fiz num podcast, por exemplo, né? Muito embora tenha
considerado essa ideia e ainda a mantenho, né? Mas o direito na praça, eu estava explicando para a moça que grava para mim, a Amanda Lopes, eu costumo dizer, inclusive, que é a videomaker mais bonita do Brasil, é uma jovem super talentosa. Ela falou assim, eu falei para ela, você sabe por que o direito na praça as pessoas gostam? Ela falou assim, não, por quê? Eu falei assim, porque é na rua, porque é público, entendeu? Porque é uma coisa acessível. E acredite, a verdade está na rua. Então, o fato de ser alguma coisa assim tão espontânea, né, e tão evidente, disponível, é que talvez seja aí uma chave a justificar a sua receptividade, por que as pessoas gostam. E agora, indo um pouquinho mais além, né, esse meu sentimento de ser útil, de vontade de ser útil, tem me levado até a considerar muito seriamente a possibilidade de me tornar um agente público, não o agente público concursado, mas o agente público eleito pelo povo para o representar. E por que eu digo isso? Bacana. Oi? Não, isso é bacana. Bom. E o que tem, digamos assim, me inspirado mais ainda, né? Porque entendo, né, que, em tempos recentes, aquilo que mais tem afetado o brasileiro é a insegurança pública. Foi matéria de debate, de argumentações e até tentativas de plataforma de lançamento nas eleições municipais, o tema segurança pública, porque, na verdade, é insegurança pública, né? A segurança pública hoje a gente não tem, né? Então, a insegurança pública, e eu disse isso numa reunião que tive com o partido, dizendo, olha, para as legislativas, né, estaduais, federais, né, isso será, mais uma vez, tema recorrente, carro-chefe de todo tipo de campanha. Curiosamente, lá está, né, essa magia que envolve a minha vida. Eu sofri um assalto no sábado de Aleluia, a 50 metros da minha casa, né? Meu Deus. E não foi a primeira vez, mas essa foi muito marcante pela data que foi e pelo propósito que eu já trazia. Então, conhecedor de direito penal, direito processual penal, Constituição da República, do qual me obrigo, né? São livros do meu dia a dia, do meu trabalho. Eu, numa reunião, formei, olha, entenda uma coisa, mas se você se lançasse candidato, qual seria a sua pretensão? Eu falei assim, cara, se eu fosse candidato, eu certamente apontaria para a Câmara de Deputados Federais, porque é lá que se discute matéria penal. E eu só posso trabalhar onde eu me sentir útil. Eu não sou carreirista, não sou político, não tenho a menor ambição nesse sentido, não tenho ânsia pelo poder, não tenho vaidade nenhuma por título, vivi muito bem sem eles durante muitos anos, né? E continuo vivendo bem. Eu não tenho a menor pretensão no sentido de vou encontrar aqui um espaço para repousar, né? Para ter uma vida tranquila, para gozar de poder. Não, isso não faz parte. Eu insisto, eu quero ser útil, e eu penso que ser útil naquilo que é meu conhecimento seria nessa área. E muito tem se falado de nós temos que rever a lei de execução penal para que as pessoas cumpram sem progressão de regime. Ganhou 10 anos, fica 10 anos, ganhou 20, fica 20, ganhou 30, fica 30. As coisas, na verdade, não são bem assim, né? Obviamente que há crimes que, quanto mais, e sobretudo a haver reincidência, em que a pessoa deve ficar confinada, ela deve ficar apartada da sociedade, porque já está mais do que comprovado de que ela não pode viver em sociedade. Então, é o sujeito que ele é um malfeitor quanto mais. Ele é um secretário do mal
à plena disposição, em permanente prontidão. Ele não adianta lhe dar oportunidade nenhuma. Tá? Eu acredito nisso. Sabe? Eu acho que você cometer um deslize na vida é possível, né? Mas você fazer disso carreira, você ter prazer nisso, porque há quem tenha prazer, há quem se satisfaça muito em dizer que é membro de uma facção, ele se reconhece ali com algum poder, né? Algum status, e ele só quer aquela vida. Então, esse sujeito, ele realmente, para esse sujeito, sim. Agora, você fazer uma coisa transversal, sabe, universal, em que toda pessoa condenada a mais de 4 anos, porque é isso que diz o Código Penal, né, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, quando você tem uma pena superior a 4 anos, você já vai imediatamente para o regime fechado. Eu tenho casos aqui, eu recebo casos aqui no meu escritório, porque a minha especialidade é criminal, é direito penal, muito embora o escritório aqui a gente receba todo tipo de demanda. Mas aquelas que estão ao meu comando, assim como figura de proa, são matérias penais. E eu tenho aqui casos de pessoas que, vai lá, se seduziram pela facilidade, né, de obter dinheiro distante aquilo do que era o determinado no contrato de trabalho, e que apertaram um botão e isso foi o suficiente para que realizassem um crime, e mesmo sem resultado, porque foi um crime contra a Receita Federal, né, e depois de uma auditoria todos aqueles valores retornaram, essa pessoa pegou mais de 50 anos de cadeia. Nossa. De forma reiterada, não foi só por a conduta, tudo bem, é melhor que se diga. Não foi uma única vez, foram diversas, e isso acumulou 50 anos. Tá? Essa pessoa tem 70 anos. Ela já foi excluída do trabalho, ela não tem mais a menor possibilidade de reproduzir aquilo, ela só o fez por conta da oportunidade, a circunstância, que hoje não existem. E eu pergunto, espera aí, uma senhora com 70 anos foi condenada a 50, é racional isso? É que não chega a ser racional. Você pode aplicar uma série de outras medidas que constranjam a pessoa, mas não faz sentido o Estado ter uma despesa tremenda para manter um elemento desse aprisionado, né, uma pessoa dessa presa, quando você, depois de já não tem vaga no sistema, a ordem do CNJ em audiência de custódia, você, com determinada conduta, você liberar. Peraí, mas a conduta daquele que está sendo liberado, de repente, na audiência de custódia, é melhor ser abrigada pelo sistema penitenciário do que você manter uma pessoa, mas é 50 anos, vai ter que cumprir pelo menos 2/3 da pena, né? Ela não tem nem vida mais para isso, na verdade. Né? Ela vai morrer lá dentro. Então, esse tipo de avaliação, e assim, a discussão no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, ela é muito abrangente e ela é muito diversa. Há anos, tenho certeza que já se observa isso. Mas parece que você tem que ficar alimentando a máquina para que o holofote recaia sobre a questão e se traga a solução. Com certeza. Porque as pessoas não sabem o poder que tem um presidente de Câmara, o presidente do Senado, porque são eles que pautam os temas. Então, se a gente tem uma matéria que é urgente para ser tratada, e aí a questão do jogo político, e muitas das vezes é aquilo que nos dá um nó na garganta, né? e nos põe até com ânsias viscerais, é o fato de que, por conta do jogo político, muita coisa não vem para a pauta, não avança para depois serem sancionados, virarem lei e se tornarem prática. E outra coisa também que concorre com isso é que não adianta ter lei se a gente não tem fiscal. Né? É proibido determinada coisa. Se ninguém for fiscalizar, todo mundo faz e a lei não conhece sua eficácia. Mas, enfim, Alexandre, isso é aquele discurso. Oi. Sim. Qual assim,
a dúvida mais curiosa ou recorrente que as pessoas te mandam no seu perfil? Olha, muito embora eu sempre informe que eu sou advogado criminalista, as questões que mais surgem são questões voltadas ao direito de família. Direito de família e direito trabalhista são as questões que mais suscitam o interesse, né, e a participação das pessoas. Então, guarda de filho, partilha, mas dentro do direito de família ainda vamos ao interesse maior, que é sempre aquele que trata sobre guarda e alimentos de menores, né, dos filhos. E a outra é direito trabalhista. Todo mundo quer saber se tem direito sobre uma determinada conduta apontada pelo empregador, ou, às vezes, e não precisa ser empresa, não, tá? Uma coisa que tem acontecido muito, muito, são as dúvidas suscitadas na relação de idosos com pessoas que recebem dentro de casa, seja para fazer trabalho de diarista, e depois elas se apresentam como cuidadoras, tá? E o inverso também é verdade. Então, pessoas que trabalharam e praticamente estavam ali quase que a tempo inteiro dedicadas ao cuidado de uma pessoa e que depois são demitidas como se diaristas fossem. Então, a balança do direito, ela oscila sempre nesse sentido. Agora, vale lembrar o seguinte, o idoso de hoje, uma pessoa com 80 anos, 90 anos, 70, enfim, ele tem conceitos que estão ancorados muito na época em que as casas tinham quarto de empregada, né? Sim. Ou seja, às vezes era comum ter uma empregada residindo em casa, né? E, à medida do tempo, é que esses direitos foram melhor tratados e essas relações vieram enxertadas de mais peculiaridade, mais cuidado, mais direitos. Mas, né, a pessoa chega... E detalhe, né, aí é da característica da pessoa, né, do ser humano. A pessoa idosa, à medida que vai se sentindo sozinha, ela quer companhia. Então, muitas das vezes, ela até tem autonomia, ela consegue fazer as coisas sozinha em casa, mas não tem com quem conversar. E aí até pede para a pessoa ficar mais um pouco. E é nesse ficar mais um pouco e querer abrigar, que é para ter convívio dentro de casa, ferrou, né? É que a relação acaba modificando. Com certeza. Cláudio, você tem alguma pergunta para ele? Você já fez as perguntas? Eu não lembro agora. Então, vamos lá, eu faço. Eu tenho uma pergunta para ele. Você acha que o direito ainda é visto como algo distante das pessoas comuns? Como a gente pode aproximar esse conhecimento na vida real? Cláudia, eu vou falar do profissional de direito, tá? Porque eu vou te dizer isso aí, uma vez eu escutei num professor e é verdade. O direito que faz a diferença para o advogado é o direito processual, tá? É como você maneja o processo. Isso realmente é alguma coisa que demanda expertise, demanda conhecimento, demanda estudo. Direito material, qualquer um discute. Você, às vezes, num condomínio, as pessoas já saem bradando: você não pode fazer isso, você tá violando o meu direito. Ela não leu, tenho certeza que não leram o Código Civil, mas elas falam de um direito numa propriedade que é procedente, entendeu? Porque é uma sensação, isso aqui está sendo, né, um abuso. Sim, claro, claro. Então, o direito material, eu diria que ele é bastante claro, até para o leigo. Tá? O que eu posso dizer é que, com relação à acessibilidade de defesa, o bom profissional é que realmente é raro. Por quê? Nós temos, no Brasil, mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo somado. Eu já ouvi isso.
Então, hoje, e não é não estou falando isso por demérito, não, com quem está cursando direito, mas não parece uma coisa razoável, né, você dispor cursos de direito com uma mensalidade de R$ 300, R$ 400, né? Para você ter uma ideia, um bom colégio particular, às vezes custa 10 vezes isso, né? Então, você vai ter uma gama imensa de bacharéis em direito, que depois terão que passar por um filtro, felizmente, que esse filtro, que há pelo menos um filtro, melhor dizendo, que é o da prova da OAB, mas que depois vem para o mercado, não conseguem espaço, acabam sendo subvalorizados, porque a oferta é muito maior do que a demanda, né? E acabam aí, né, sendo motorista de aplicativo, enfim, complementando renda, fazendo concurso para a Guarda Municipal, né? E não há nada contra o Guarda Municipal, não é isso. Mas é que o preparo, aquilo que, em princípio, está disponibilizado, os pode levar muito além disso, mas depois, né, confrontando com o mercado, se acovardam, se limitam, e a bem da verdade é o seguinte, realmente, é aquilo que eu digo, não dá para você garantir qualidade com esse tipo de política de educação e de formação de bacharéis em direito. Então, o que a gente tem realmente para aquele que busca defesa, que busca um bom profissional, é arriscado. Ele realmente vai ter que tomar mais cuidado na hora de escolher o seu defensor. Sendo que, e cada vez mais, as pessoas estão se valendo da ferramenta da inteligência artificial e essa tem substituído aí a criatividade, a genialidade de um bom advogado, né? Então, qualquer um hoje... Eu posso dizer que até os clientes novos que chegam ao meu escritório, né, eles praticamente já chegam com a peça escrita, porque eu consultei o Google, eu vi na inteligência artificial, falei, tudo bem, então peça a inteligência artificial para postular por você e leva ela com você no dia da audiência, que realmente não é isso que irá assegurar, né, esse acesso tranquilo, seguro que você mencionou. Cláudia, você tem alguma pergunta para ele? Aí ela está com problema. Ela está com... Vou indicar um terapeuta. Você que viveu tanta coisa diferente, o que você considera o maior aprendizado seu nessa caminhada sua? Cláudia, viver sem medo. Viver sem medo de viver. Certo. Viver, sabe? Eu acho que o que eu aprendi, o que eu trago como um grande aprendizado é isso, né? Obviamente, repetindo o que falei inicialmente, balizado por princípios e valores que nos foram e nos são entregues, né, por nossos pais, respeitando o próximo, entendendo o que é a nossa, até onde devemos e podemos ir. E eu costumo dizer daquilo que eu extraio dos 10 mandamentos, eu diria que, para além daquele que trata de amor, né, amor ao Pai, amor a Deus, né, eu diria que, quando fala os dois primeiros, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti próprio, eu diria que o segundo resume os dois, né? E o outro, que eu diria que subtrai, ou melhor dizendo, reduz tudo quanto é código, todas as leis, é o seguinte: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, né? Sendo uma pessoa razoável, consciente, se a gente pautar a vida dessa forma, não, eu não vou fazer isso, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então, a gente viveria bastante melhor. E aí, com digamos assim, com essas duas peças no meu alforje, eu vivo a vida com essa coragem
né, e esse prazer de vivê-la. E se você pudesse mandar um recado para o Alexandre de 9 anos, lá vendendo revistas, na feira, o que você diria para ele? Garoto, você vai longe. Não estou ouvindo. Cláudia, você está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. E tem hora que ela não ouve, tem hora que ela não ouve, tem hora que a gente não a vê. Então está tudo certo. Ai. Alexandre, para quem está assistindo ou que vai assistir, né? Que eu acho que vai abranger bastante gente. Assim espero. O que você acha que é, entre aspas, tarde demais para recomeçar? O que você diria se a pessoa falasse, é tarde demais, eu já estou com 60, 65, 70 anos. O que você diria para essa pessoa que está, assim, sem sonhos? Pô, Cláudia, eu no outro dia me fizeram essa pergunta, né? Você ainda sonha com alguma coisa? Eu sonho todos os dias, né? Agora, para aquele que realmente já se entregou, é difícil você apresentar alguma coisa que o faça mudar de ideia. O que eu digo é o seguinte: como eu disse, eu comecei direito aos 50 anos de idade, né? Sim. E me encontrei, né, numa profissão que me satisfaz bastante. Mas, como eu falei há bocado, eu ainda quero mais, eu quero ser mais útil. Então, estou disposto a me lançar aí numa carreira, numa aventura, em que, sinceramente, todo mundo, as pessoas falam, mas você está fazendo isso, você fez aquilo outro. Eu falei, não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso, apenas estou trazendo a vontade. Obviamente, sei que não cai do céu. Aprendi na vida o que é lavrar, né? A gente tem que realmente preparar no terreno, né? Cuidar arar a terra, lançar a semente e esperar, né? O fruto surgir, né? A árvore crescer. Tudo isso é trabalho. Não há nada que a gente faça na vida, ou que pelo menos tenha um resultado sólido, que não demande trabalho. E eu estou com 62 anos, né? E muito provavelmente estarei com 63 quando isso der início. Digo muito provavelmente se continuar vivo. Mas a dar continuidade, terei 63. Né? A tomar posse, estarei com 64. E são 4 anos, então serei 68, quase 70. E para uma carreira política, você é jovem com 60 anos, né? Não, o pessoal sim. Eu tenho um amigo que ele também é outro ser brilhante, deu início agora também, nós temos a mesma idade, a fazer um curso de odontologia. Ele já é enfermeiro, aposentou-se, e eu acho o seguinte, o que a gente tem que preservar, sobretudo, né, a despeito da mão pesada da decrepitude, que vai cerceando as nossas ações, vai impondo limitações, cara, a cabeça tem que estar bem. A gente tem que estar com um pensamento bom, um pensamento saudável. A gente tem que continuar vendo graça no cinema, no teatro, num bom livro. Um bom livro hoje é uma coisa que está difícil, né, das pessoas se interessarem pela leitura. Como dizia o Saramago, o ser humano daqui a pouco está grunindo. Infelizmente. A gente vê abreviações da expressão falada, que às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, realmente daqui a como eu disse há bocado, o Saramago falou que o ser humano estará grunindo. E é verdade. Né? A gente chega numa abreviação tanto. E outra coisa que é muito preocupante, falando mais uma vez de inteligência artificial, nós estamos entregando para a máquina a nossa capacidade de pensar. Então, como qualquer outro órgão, à medida que você não o exercita, ele atrofia. Né? No outro dia eu estava vendo uma coisa interessantíssima, tem macacos que chegam a um QI de 90. A média do brasileiro é 85. Tem macaco que é mais inteligente que a gente.
mais inteligente. Então, assim. se a gente continuar com essa entrega de tudo para a máquina, daqui a pouco a gente não serve para nada mais. A gente vai ser extinguido. Eu me lembro perfeitamente, eu sou de uma época do plano de expansão. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, você ter um telefone era um artigo de luxo. Nossa, O telefone era um bem. Era um bem. Era um O patrimônio. telefone era um bem, ele era um bem de tal sorte que ele vinha com ações, inclusive, da companhia telefônica. Você o negociava. É o Meu sonho era ter um Oi, orelhão Cláudio. na porta da minha casa. Exato. Né? E eu me lembro que nessa época, eu, sem exagero, eu sabia assim, pelo menos 50 números de telefone de cabeça. Hoje eu não sei nenhum. Eu também. Eu tenho dois aparelhos. Um eu sei de cor, porque eu dou esse número recorrentemente. Informo. O outro não, o outro eu tenho que ver porque eu não lembro, não gravo. Mas né? você sabe por quê, né? Porque antes, o nosso cérebro, eu sei porque a minha filha Renata, ela trabalha com neurociência, né? Ela a neurociência diz o seguinte, que nosso cérebro, ele memoriza, acho que até 5 ou 6 números. Acima disso, ele não memoriza mais. E hoje nós temos quantos números aí do celular? É 11 ou 19, como no meu caso. Aí você tem o 9, 99, vai. Mas aí eu vou... Você Perdão, Cláudia, até quantos números? Hein, Cláudia? Até quantos números? Se eu não me engano, 5 ou 6 números a gente consegue. Por isso que a Cláudio, gente o CPF tem 10. Oi? O CPF tem 11. E a gente memoriza CPF. Mas memoriza porque você fala toda hora no seu CPF. Mas para memorizar assim, uma quantidade de informação de números. O que acontece é que antigamente tinha que teclar o número, ou discar, lembra? Você olhava no número e teclava. Então, esse exercício você acaba memorizando mais. Exatamente. Hoje em dia, você põe lá no contato, você põe no contato, o telefone já liga sozinho, você não precisa mais discar o número. Eu não tenho nem meus filhos. Vai memorizar o quê? As pessoas... Eu, no outro dia, fiz uma conta básica de matemática, uma conta básica. A pessoa que estava no outro lado, ela ficou assim, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, peraí, isso aqui é uma subtração. Entendeu? Isso aqui é uma operação simples. Mas, sabe, à medida... Eu estou dizendo, nós estamos partindo para o embotamento cerebral. E eu, felizmente, tenho mais tempo vivido que por viver, eu espero não assistir essa tragédia. Mas eu acho que é para onde a gente, infelizmente, está apontando. Né? Eu acredito que o ser humano, se não tomar cuidado, essa nova geração, ela vai emburrecer de uma tal maneira... Sim, já está emburrecida, Cláudia. O QI está ficando cada vez mais curto. E depois... também vão envelhecer corcundas. Detalhe, vão ficar velhos corcundas. Né? Sim, corcundas, a cabeça está muito voltada para baixo. Sim. Então, é muito triste você ver isso. Né? Mas, assim, vamos voltar ao assunto do idoso. Você sabe o quanto é importante a gente incentivar, porque eu ouvi a ilustríssima, né, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela estava, ela fez um comentário muito interessante, né, que eu sempre falo também nas minhas terapias, né, que a pessoa tem que ter uma função, uma missão, qual é o seu dom, ela chama de dom, e que a pessoa tem que buscar esse dom, e nós aqui, eu sempre falo isso, porque quando você está nesse foco, você está vivo no sentido de uma pessoa lúcida, uma pessoa... produtiva, né? Exatamente, né? A gente então, tem que se reinventar, né? Eu acho que aquelas pessoas que estão
achando que agora vou né, acabou minha vida, vou viver do jeito que tem que viver, sossegada, assistindo televisão, fazendo tricô, ou assim, não que o tricô não seja uma coisa boa, é ótimo para a memória, mas você saber o que você saber que você ainda tem um monte de coisa que você pode fazer. Eu sempre falo isso, qual é o seu dom, qual é a sua funções você tem de monte, mas procure o seu dom, que você não vai envelhecer, a sua cabeça não vai envelhecer. Concorda comigo, Alexandre? Eu concordo, sem dúvida. Você, esse sentido de utilidade, de se manter produtivo, né, é aquilo que realmente vai continuar a alimentar com vida. Exatamente. Se você deixar crescer o sentimento de para mim já deu, poxa, realmente é antecipar muito o fim, né? Quando, na verdade, a gente realmente pode entregar o máximo, porque o máximo ainda não chegou. O máximo chegará o dia que realmente encerrar. Mas, então, até lá, vamos ultrapassando os dias com o sentido de utilidade, de produtividade. Plenamente. Cláudio, você tem alguma pergunta ainda para ele? Então, assim, toda a sua caminhada toda, no fim, o que te trouxe, assim, a sua leitura que você faz da sua vida para hoje, para a sua idade, para dar uma fechada aí no nossa conversa, também, né? No nosso bate-papo. Seu aprendizado, da sua caminhada, etc. Pois é, Cláudio, o que eu vou te dizer é o seguinte. Eu, quando olho para toda a minha trajetória, o que eu tomo assim como o norte para sempre, né? Eu penso que esse norte não vai mudar, é o fato de que sempre valeu a pena buscar os sonhos, sem medo nenhum. Viver sem medo, sabe? No sentido de, mas como é que você vai ser roteirista em Portugal? Quem é que você conhece lá? Não conheço ninguém. Eu tenho parentes lá, eu acabei os conhecendo e fiz amigos lá fantásticos, do mesmo calibre dos amigos que eu tenho aqui. Minha família lá é espetacular, gente maravilhosa, mas eles não estavam nos meus planos. Eu não os conhecia. Eu simplesmente falei, eu vou, né? E vou arriscar. Como quando num próximo de um fim de semana, né? Obviamente que não foi no mesmo dia, porque eu tive que fazer a minha inscrição bem antes, mas tá tendo aqui o Enem, vou fazer. Aí saí, fim de semana, eu acho que a prova salvo foi num sábado, agora não me lembro, mas foi um fim de semana. Aí acordei, estava na casa da minha mãe, né, um apartamento que ela tem aqui na Barra da Tijuca, e a minha mãe, onde é que você está indo essa hora? Vestido assim, porque o traje seria para ir para a praia, né, naquele horário, fim de semana. Eu vestido, ela falou assim, mas eu estou indo fazer a prova do Enem, resolvi fazer direito. Né, na verdade, né, é aquela história. E não tem, sabe? É você realmente viver sem pautas, do tipo, mas eu estou velho para isso, mas eu não sei como é que vai ser. Cara, você está sentindo? O sentimento que está dentro de você é alguma coisa que inspira o bem. Não é só o bem para si, é o bem para si e o bem para os outros. Né? Você vai honrar seus pais, seus amigos vão ficar felizes de você se lançar dessa forma. O resultado ele é positivo. Uma vez alcançado, ele realmente vai muito além
da conquista pessoal e material, meu querido, vai sem medo, Perfeito. entendeu? Alexandre, Viva você sem tem medo. mais alguma... Para finalizar, você tem algo para, assim, dar um recado para as pessoas acima de 60 anos? O que você diria para elas? Olha, eu diria o seguinte: sigam construindo boas memórias. Façam qualquer... Olha, nem que seja, olha, eu era doido para tomar o vinho tal. Vá lá e compre esse vinho, prove o vinho. Tem gente que tem adega com 300, 400, 1000 rótulos. Já não os beberá. Convida um amigo, entendeu? Saboreie a vida. Eu tinha vontade de saltar de paraquedas. Vá hoje, vá agora, vá amanhã. Hoje não dá mais tempo. Vá amanhã saltar de paraquedas. Eu tinha vontade... E olha, outra coisa que eu acho importantíssima nessa fase. Então, vai lá, Cláudia. E outra coisa que eu acho importantíssima nessa fase: tornem-se mais leves. Descarreguem o coração daquilo que não nos faz bem, que não nos faz feliz. Se, porventura, existe alguma mágoa, alguma memória ruim, livre-se dela, mas não é pura e simplesmente com aquela coisa, não vou pensar mais nisso. Não, resolva. Olha, fulano, aconteceu um episódio no passado, poxa, até hoje não está legal, eu quero resolver isso, e eu quero te dizer, se for o caso, eu te perdoo. Ou, se não, eu queria que você me perdoasse. E isso faz com que a gente sorria mais, a gente caminhe com mais leveza, porque o peso dos ossos está sendo... Vai te levar a nada, aliás, vai te levar vamos aliviar a alma. Vamos aliviar a alma. Muito bom. Alexandre, que conversa deliciosa. E muito obrigada assim, por compartilhar tanto com a gente, né? E muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. Se gostou da live, curta, compartilhe e sigam no Instagram, Roda Sabedoria 60+. E até a próxima roda de conversa com mais histórias, sabedoria para inspirar a vida. Eu diria que esse foi o resultado, porque o terreno aqui é fértil, Cláudio. Vocês aí fazem com que realmente haja muito prazer, muita alegria e muita luz no diálogo. Tá? Um beijo grande para todos e vamos seguir aí. Vamos voltar para depois falar mais da questão aí. Com certeza. Beijo grande para todos. Com certeza, vamos falar sobre isso. Beijo, valeu. Tchau. Beijo, tchau. Tá pronto.